Bem-vindas à segunda temporada aqui do canal Jazzcast. Dentro desse quadro que nós temos aqui de bate-papo com mulheres incríveis. Na primeira temporada a gente recebeu mulheres de Deus aqui, fomos muito abençoadas. E nessa segunda temporada não vai ser diferente. E a gente já começou a estrear com chave de ouro, falando de fé com uma grande mulher de fé, uma guerreira, a Márcia Senhoretti, né? Seja muito bem-vinda aqui ao canal, que Deus te use muito para alcançar essas mulheres hoje aqui. Amém. E que seja uma bênção para vocês e para mim aqui também, que eu sempre recebo muito da parte de Deus. Seja bem-vinda. Amém. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, viu? E vamos começar logo do começo do princípio. A gente está falando de fé aqui, com uma mulher que tem autoridade no assunto. E eu queria que você mostrasse para essas mulheres, falassem para elas que estão ouvindo, o que é fé para você? O que você tem de entendimento a respeito desse assunto? Bom, a princípio, né, gente, eu sempre digo que eu vivo e busco a palavra. Então, a resposta, ela também está aqui, né? É a minha visão do que realmente é fé. Qual é o meu entendimento, né? Posso abrir? Pode, fica à Porque quando vontade. você fala de palavra, diz que você não pode nem pôr, nem tirar nada, né? Nem acrescentar e nem retirar nada. Então, a minha resposta sobre o que é fé está em Hebreus, o que é fé para mim, né? Para Márcia. Hebreus 11, no capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, em resumo, fé para mim é isso. Eu espero algo. Eu sei que eu vou receber algo. Agora, em que momento vai acontecer, como vai ser, a gente não sabe, né? Então, fé para mim é a certeza que eu vou receber algo. E eu preciso esperar o tempo certo para que tudo aconteça, né? Mesmo que eu não veja. E aí a gente já começa, eu já posso dizer, né, para vocês, para você, que fé para mim é você andar por visão e não por vista. É diferente. Porque andar por visão é você olhar lá na frente, né? Andar por fé, andar na certeza de que algo vai acontecer. Agora, quando você fala viver, andar por vista, você tá aqui, ó. É o que você tá enxergando, são os seus olhos naturais. E andar sobre visão, para mim, é ver com os olhos sobrenaturais, né? Sim. Então, eu vejo mais nesse sentido. Então, resumidamente, fé para mim é essa certeza de crer naquilo que vai acontecer, independente do tempo, né? E andar sempre por visão e não por vista. Sim. E a gente estava até conversando antes, né, a respeito da fé e a esperança andarem junto, até em cima do versículo mesmo bíblico, né? Que a fé e a esperança estão juntas, é isso que você falou. Quando a gente acredita em algo que a gente não tá vendo, a gente tá tendo esperança no que Deus pode fazer através da nossa fé, através do movimento que a gente... Exato. Né, E um dos exemplos que a gente tem bíblico, né, que é esperar algo, já ter essa certeza, mesmo que você não esteja vendo, é o exemplo de Abraão, né? Gênesis 21, aonde ele teve uma promessa, Deus dava direções para ele não precisava ser, não vai ser assim, não. Ele deu uma promessa que seria pai de multidões e geraria um filho, né? E ele acreditou, ele esperou por esse tempo, né? Vamos dizer assim. Então ele não precisava ver nada, ele não dava por vista, como na maior parte das vezes a gente faz. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma certeza, ele tinha uma palavra que aquilo ia acontecer, né? Independente de como foi o decorrer da história deles, que a gente já sabe, né? Mas existia uma promessa. Até porque a gente é ser humano, mesmo a gente tendo fé, a gente erra às vezes no caminho. Mas você falando assim de Abraão, é isso, é ele acreditar e fazer. Porque às vezes a gente fica esperando, a gente recebe uma palavra de Deus, uma direção, e não coloca a nossa fé em prática, né? Mas tem aquela coisa, né? Quanto tempo demorou para chegar à promessa? Então a gente tem o exemplo de Abraão. Abraão, eu até anotei pra gente não se perder, mas para ser exato, Abraão levou 25 anos para que a promessa acontecesse. E quando chegou, né, quando a promessa chegou, que foi Isaac, né, que era o filho da promessa que ele tinha, depois de 25 anos, Deus simplesmente diz para ele, entrega. Entrega, né? Entrega a promessa, o filho, né?
E eles começam esse processo de caminhada até chegar no momento do sacrifício. No momento da caminhada tá tudo pronto, ele prepara o altar para o sacrifício, e o filho pergunta pro pai, pai, aonde que está, né? O que vai ser realmente imolado? Qual é o sacrifício? E o pai simplesmente responde, crê somente, né? Porque Deus já proveu para você. Deus vai prover para você. E realmente isso acontece, né? Então, é o que eu vejo. Deus às vezes mostra uma coisa pra gente, mostra uma direção, um caminho aonde a gente vai chegar, mas no meio do processo. Porque o importante não é a caminhada, né? Sim. Não é a chegada, desculpa, mas sim a caminhada. E a gente acaba se perdendo, né? E quantas vezes a gente não ora e pede, Deus, e agora? Vai acontecer? Não vai? Isso e aquilo. E aí tem 3 respostas de Deus. A primeira pode ser um sim, é o sim, o não e o silêncio de Deus. O silêncio de Deus eu vejo que também é uma resposta. Espera. O silêncio de Deus é uma resposta. Espere, acredite, crê somente. E aí que a nossa fé tem que entrar em ação, né? É aí que a nossa fé entra em ação. E a fé, ela entra em ação baseado assim, no que a palavra também diz. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que a gente vai agradar a Deus? A gente não acredita na palavra. Fé é crer naquilo que você não está vendo, mas você sabe que existe, você sabe que aconteceu. Então não tem como você não agradar a Deus se você não acredita na palavra. Então, é isso. Eu acho que muitas vezes a gente fica, Deus, vai acontecer? É agora? É depois? Quando? Por que o Senhor não fala? O que está acontecendo? A gente fica pressionando Deus, né? Mas é entender que o silêncio de Deus também é uma resposta. Então, o silêncio de Deus é aguarde, para que ocorra todo o processo, né? E mantenha a fé e a esperança que vai dar tudo certo. A gente precisa aprender um pouco a confiar. No geral, eu falo. Às vezes você está ouvindo aí esse bate-papo, essa conversa, a gente tende, como hoje em dia na tecnologia, nos drive-thrus da vida, nesses aplicativos que entrega comida, a gente tende a querer tudo muito rápido, né? E acaba esquecendo que o caminho da fé e da esperança é um sacrifício para que a gente deixe de lado as nossas vontades e viva a vontade de Deus na nossa vida, Sim, né? É onde a gente passa a ser moldado, né? Preparado para chegar. Porque às vezes a gente pede algo para Deus e querer uma visão de que vai acontecer ou vai receber algo, e você não está preparado para esse processo, você não passou pelo processo. E quando chega, você se perde. Quantas pessoas a gente não vê assim, né? Seja por um pedido material, ou seja até por uma crença realmente espiritual de que vai chegar a algum lugar, que Deus vai levar, que Deus vai fazer. E quando a pessoa chega onde era para chegar, se ela não passou bem pelo processo, não foi forjada, não foi forjada, né? Isso, não foi moldada para aquilo, né? Sim. Então é aceitar e ver esse processo, como vai chegar. Como, por exemplo, também foi José. José, 13 anos. Deus mostrou para ele, né? José tinha também toda uma caminhada. 13 anos demorou, né, para que aquilo acontecesse, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar, em nenhum momento ele deixou de ter fé naquele Deus que ele servia, mesmo enquanto ele sofreu tudo que ele passou no cárcere, com os irmãos, o desprezo, todo esse processo, né? Então, de novo, a gente crer, é fé, é a certeza daquilo que você não vê, vai se cumprir, independente do que você vai passar, independente do que vai ser, como vai ser, se vão ser coisas boas, se vão ser coisas ruins, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas, não são só coisas boas, né? É aí que a gente acaba se perdendo. Sim. E na história de José, a gente infelizmente também encontra que a gente fala de Jacó, né? Então eu estava vendo essa semana, eu ouvindo uma postagem, e aí a pessoa disse assim, que Jacó foi uma pessoa temente a Deus, conhecia, lutou com Deus, viveu tudo que ele teve de experiência com Deus. E num único momento onde ele deveria sim fazer valer uma fé e acreditar naquilo que um dia foi mostrado para José, ele se perdeu. Em que passagem foi essa? É o momento onde os filhos realmente jogam José no poço, aí suja a túnica para dizer que o filho tinha morrido. Só que os filhos não vão até Jacó para levar a túnica de José. O que eles fazem? Eles pegam um mensageiro e fala para o mensageiro, vai lá e apresenta a túnica para o nosso pai. Era só isso, era só apresentar a túnica. Ele não diga, fala que meu pai morreu, que José morreu, fala isso, fala que ele não fala. E por que também eles não foram? Porque de frente a frente, com um pai que conhece, eles poderiam se perder na conversa, né? Como a gente faz com Deus. Com Deus não tem nada que fica oculto. Sim. Então eles dizem assim, vai lá, mensageiro, e mostra para o nosso pai isso.
E Jacó, o que ele faz? A partir do momento que ele recebe a túnica, o mensageiro disse: o senhor reconhece essa túnica? Sabe de quem é? Ele falou: é do meu filho José. E ele já começa a chorar, já diz que o filho está morto, e não pergunta nada, não questiona nada, não faz mais nada. E se entrega todo aquele luto, todo aquele processo. Então, de novo, quando foi o sonho de José, o que ele fez? Ele contou para o pai e para os irmãos o segundo sonho, né? Que era as estrelas, o sol e a lua, e que todos se dobravam, se prostravam para ele. A palavra diz que acontece o que em Gênesis lá? Ele pega Jacó, repreende o filho, fala algo para ele, né? Tá dizendo aqui, então, até o seu pai e sua mãe vão se prostrar a você, se render a você, né? E o que a palavra diz? Que Jacó, ele guarda no coração essa visão, esse sonho. Aí é um outro segredo, ele guarda no coração. Mas o que acontece quando chegar lá na frente que a túnica é entregue? Ele realmente guardou no coração, mas não é guardar no coração, é guardar o coração, é diferente. Se Jacó tivesse guardado o coração, tivesse lembrado de algo que Deus já deu, que haveria de acontecer, como realmente a gente leu. Sim. Que fé é isso? É ter a certeza de que algo vai acontecer. Se ele tivesse se lembrado disso, tivesse guardado o coração e não somente no coração, ele teria questionado. Sim. Ele teria feito perguntas para esse mensageiro. E talvez o mensageiro ia se perder, né? Sei lá o que ele ia falar, porque a palavra também não diz. Sim, os próprios filhos ali, quando encontraram com o pai de volta, né? Quando eles voltaram. Sim. E o que poderia acontecer? Aí já fica uma lição para nós. O que a gente tem que fazer? A palavra não está dizendo que fé é a certeza de algo que vai acontecer? Sim. Se Deus te mostrou algo, por que você deixa pessoas, terceiros, bloquear aquilo que Deus tem para você? Sim. Até porque a gente precisa começar a questionar o que as pessoas falam pra gente, né? Por que você está recebendo isso? Por que você está falando isso? Da onde vem isso tudo? Para que você não se perca. Até que a visão de Deus é para você, né? Você teve a visão de Deus, não é todo mundo que vai entender isso. Exatamente. Até o que eu ia até colocar esse ponto aqui na questão de Abraão mesmo. Quando ele recebeu ali a palavra de Deus, quando ele colocou a mão dele, fez do jeito que ele, Sara, achava que era certo, deu ruim. Então a gente precisa aprender realmente a confiar. A gente sempre escuta: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa colocar essa fé em prática, exatamente, né? Em ação, para confiar que ele sabe o melhor pra gente. E quando você fala que realmente as pessoas não estão na mesma visão que você, né? Deus mostrou algo pra você, a fé é sua, sim, não é do outro. Então cuidado para que as pessoas não bloqueiem aquilo que Deus tem pra você. Sim. E aí a gente vê também o exemplo da mulher cananeia, né? Que ela chega para Jesus, estão andando Jesus e os discípulos, e ela chega pedindo, Jesus, filho de Davi, né? Pedindo por misericórdia pela filha dela. Então, ela estava intercedendo por alguém. Ela estava mediando algo para acontecer, mesmo que fosse por visão e não por vista, mas por uma outra pessoa, né? Sim. Então, ela pede pela filha, e aí Jesus fala para ela, né? Que ele não tinha vindo para aquele momento, não para aquele povo, sim, né? A fé dela acaba naquele momento comovendo o coração de Jesus, porque ele vê que ela tá com fé, e aí ele acaba fazendo. Exato, né? Exato. E aí ele faz, né? Ele completa o milagre, faz acontecer, baseado na fé dela. Sim. E ele diz: a tua fé é tão grande que realmente a sua filha já não tá mais endemoniada, né? Ela tá curada. Então ela pede aí, mediante a fé dela, para uma segunda pessoa, né? Sim. Que não, por isso que às vezes acontece você pedir por alguém, não necessariamente para você, né? Porque muitas vezes a gente só pede pra gente e acredita naquilo que vai acontecer com a gente. Mas pode acontecer com o outro. Sim. Né? E saber que vai acontecer, independente do tempo, seja ela boa ou ruim o resultado. A gente às vezes deixa um pouco de lado, talvez algumas pessoas não tenham um entendimento completo da arma poderosa que é a fé, né? O quanto isso move o coração de Deus. A gente vê aquela mulher, quantos exemplos a gente pode citar aqui? A mulher do fluxo de sangue teve aquela fé, naquela ousadia de tocar em Jesus no meio daquela multidão, aquele homem lá em cima da árvore gritando por Jesus, e as pessoas, cala louca, para de gritar, sim, ele não vai escutar. Mas a fé dele moveu ele a ponto dele gritar mais alto. A Bíblia fala que ele gritou mais alto ainda e chamou a atenção de Jesus. Então a fé é uma arma poderosa que a gente tem na nossa mão, que move o coração de Deus, né?
E às vezes a gente acaba deixando isso um pouco de lado, Sim. acaba até pela correria do dia a dia, enfim, não sei, mas deixe de usar essa arma poderosa que Deus nos permitiu ter isso, né? Exato. E a fé é somada à oração e à palavra, né? Sim, exatamente. A gente vai até falar sobre isso, vocês verem como que você traz uma mulher de Deus que fala de fé, ela traz Bíblia, ela traz anotação, a referência. Vocês estão vendo, né? Eu sempre falei, eu sei todas as pessoas que vinham aqui na primeira temporada, eu falei isso, que a gente vai recebendo conteúdos de ouro, né? Que vem da parte de Deus. E a gente absorve um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vamos nos tornando pessoas melhores, né? Verdade. E pegando esse gancho já da caminhada, da jornada que a gente falou, né? Que é uma jornada de fé, uma caminhada cristã e tudo mais. Eu queria que você desse um exemplo da sua caminhada particular, da sua jornada cristã, da sua jornada de fé. Fazem alguns anos que você 9 anos. entregou a vida para Jesus, tem vivido assim. Mas foram 9 anos que parece que fazem 30 anos. Porque é tanta coisa que essa mulher vive, tanta coisa que ela já fez, porque desde do primeiro sim que ela deu para Jesus, ela engatou a primeira e foi embora. E isso tem cada vez crescido mais, né? Então, assim, dentro da sua experiência com Deus, de tudo que você viveu, da sua jornada até agora, eu acredito que não seja nem metade do que Deus tem para sua vida, você tá caminhando para algo lindo. E conta pra gente uma experiência particular sua nessa jornada de fé, que você pode ver que falar assim, essa aqui eu tive fé, aconteceu. Conta pra gente, compartilha com a gente. E eu sempre digo, a gente conhecer palavra é uma coisa, né? Agora a gente viver, Jéssica, a palavra é outra, totalmente diferente. E aí quando você me fala isso, uma experiência de fé, é o que eu vivo, é a palavra. Então assim, é crer que vai acontecer. Sim. Então, nesse exemplo, eu posso pegar, não posso deixar de passar a África, né? E se você não falasse disso, eu ia puxar o assunto. Não, a África é uma coisa assim que ferve no coração, corre na veia. E quando eu ouvi falar de África, né, na igreja, eu falei, meu Deus, eu quero isso pra mim. O coração já começou a bater, a palpitar. Nunca tinha feito uma viagem internacional, nada disso. E aí eu falei, eu quero, é pra mim. E aí, a viagem missionária na época, a viagem missionária, né? Fazer uma incursão missionária à África, 20 dias lá em missão, né? Em campo, pregação nas igrejas, vivendo Deus ali 24 horas. É isso que a gente fala. Quando a gente fala de África, a gente vive Deus ali, não tem como. Coisa que a gente se comporta fora, como você não faria aqui, por exemplo, orar por alguém que está doente, orar por uma pessoa enferma, uma pessoa ser curada. Deus fala pra você, ó, ora, Márcia, por uma pessoa que é surda. A mulher chega pra mim falando que é surda, e no final do culto, Deus fala assim, ora, ora, ora. Eu falei, Deus, mas e se eu orar e não acontecer nada? Mas não depende de você, Márcia, depende de mim. Então, de novo, a fé depende da gente acreditar, depende de Deus querer fazer, né? Depende de tudo, é um contexto, não é só uma única regra. E eu orei naquele dia, e aí será que a mulher foi curada? Né? Fica na expectativa. Eu orei e falei, Deus, se essa mulher começa a ouvir, eu falei, acho que eu não sei nem o que eu faço, né? Mas não foi dessa vez, essa mulher não ouviu, né? Mas quando eu voltei, depois de 5 anos, ela voltou até mim de novo e falou, eu lembro de você, né? Fazendo gestos. E isso marcou muito pra mim. Então, eu acho que isso acrescentou na sua vida. Acrescentou. Também, né? E eu vejo que é um teste como Deus fez com Abraão, né? Que a gente comentou agora. Ele falou só se eu estava disposta a fazer. Sim. Não que ele cumprir, mas eu vou testar se eu ia fazer ou não. Porque você viveu muitas outras coisas a respeito de cura, né? Essa aconteceu algo que foi da permissão de Deus, mas outras pessoas foram curadas. Exato. Mas então, pegando um lado antes, vamos lá. Na ida à África, né? Que esse é um exemplo de fé mesmo real. Então, assim, na época, 5 anos atrás, foi a primeira vez que eu fui. Só eu trabalhava, né? Uma renda mínima em casa. E você também conhece a história, mas elas não, né? Essas pessoas que estão ouvindo não. E eu espero que edifique a sua vida esse exemplo de fé. E aí eu não tinha passaporte, não tinha nada. E aí Deus começou a tratar, falou, não, vai, faz, tira o passaporte, mas eu não tenho dinheiro. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. É a ação da fé, dar o primeiro passo que o resto Deus vai fazendo. Simples assim. E aí eu fiz. Falei, então tá bom, eis-me aqui, eu quero ir. E aí me chega, como você sabe, me chega uma oferta, né, de uma renda que
Posso falar de você? Pode. Não. Então tá bom. De uma renda de meses de trabalho, né? Que você ficou um pouco tempo trabalhando e você chega com um envelope e fala, olha, essa é para sua missão. Essa é para um propósito que Deus colocou na sua vida. E aí começou ali, né? Eu falei, Deus é real. E aí eu comecei a ter essa experiência. E aí Só abrindo um parênteses, que eu não falei disso até agora e não é todo mundo que sabe. A Márcia é minha mãe, então por isso que ela tá falando assim, que eu tava perto e tal, porque minha mãe, a gente, enfim, tem uma aliança além do sangue. É verdade. Mas é isso, só para vocês contextualizarem essa história toda, do porquê nós estamos tão unidas assim, é que a minha mãe, que eu tanto amo, mas vamos lá, África. Aí Vamos começou ali a receber a oferta. Aí começou a receber a oferta, fui lá, tirei o passaporte, começou o processo. E aí tem todo o gasto, né? O missionário quando vai, no nosso caso aqui, a gente também tem uma forma de trabalhar que é para testar, mover sua fé também, né? Uhum. E por todo um contexto, enfim. Falei, falta o restante. E começou o processo, e era muito dinheiro. A passagem, e aí na época eu comprei uma parte, e o restante depois foi parcelado, e Deus foi provendo, Deus foi cuidando. Aí tinha uma despesa também do missionário. Eu falei, Deus, agora não dá mais. Eu falei, não tenho mais de onde tirar, não tenho condições, não vou. E nesse processo todo aí foram quase 2 meses, né? Até realmente a entrar no avião e falar, tô indo, né? E aí eu fiz um propósito com Deus. Falei, eu vou entregar tudo. Já estava com a passagem completa, metade da despesa, mas estava chegando o dia e ainda faltava muito ainda. E aí eu falei para Deus, numa oração secreta, falei, Deus, vou fazer um propósito do Senhor aí, e eu vou, não propósito não, vou fazer um jejum, né, de um dia. Uhum. Eu falei, Deus, eu nunca tinha feito algo assim, eu fiz um sacrifício, vamos dizer, para mim naquela época era um sacrifício. Sim. Eu fiquei um dia inteiro só com água e pão, trabalhando, aquela correria no serviço e tal. Olha, não foi fácil, né, mas valeu a pena. Foi um longo dia. Foi longo dia, pareceu que foram, assim, uma semana, né, e não um dia. Mas aí Deus proveu, Deus cuidou. E num dia eu cheguei na igreja e chega uma grande amiga, uma irmã também, e fala, Márcia, ó, tá aqui. Na época, $100. Ó, $100, pra você não desistir. Continua, vai dar certo. Aí, nossa, chorei demais. Enfim, fui a primeira vez, deu. Aí foi essa mulher da oração, né? O mover de Deus nas igrejas. Pessoas que você orava com febre, com dor de cabeça. Pessoas, um lá que tava sem movimento dos braços, engessado, também foi curado, tirou o gesso, e tantas outras coisas a gente viveu naquele lugar. Depois de 5 anos, volta eu para a África, né? E sempre queima aqui, não tem jeito. Mas, dessa vez eu falei, Deus, agora eu só vou se o Senhor quiser mesmo, porque eu tô aqui, não vou ficar aí, eu quero, porque eu já tinha ido, né? E aí, num mês antes, Deus começou a mover e falar, não, você vai. Numa oração, Deus falou assim, ó, tem a direção. É realmente para você ver. E aí foi pedindo confirmações para Deus, né? Igual o Gideão fez, molha a esponja aqui, deixa seco ali, e foi acontecendo as coisas. E sem nada, dessa vez sem nenhum valor. Sem nenhum com menos valor. Tempo para viagem também, né? Com menos tempo para viagem, para levantar esses valores. Eu falei, e aí eu falei, tá bom. Então, se é assim, foi confirmando. Primeiro passo era pedir para o marido, né? Coisa que eu não tinha nem feito antes na primeira. Fui lá e pedi, conversei com ele. Ele falou, não, tudo bem, mas você não tem dinheiro. Eu falei, isso não é problema. Eu preciso da sua permissão, posso? E ele falou, não, vai. Amém. E nisso tudo foram R$17 mil. R$17 mil a despesa. Ofertados literalmente, porque aí, depois que eu falei com o meu marido, liguei para o apóstolo da minha igreja, falei para ele o meu interesse de ir, quanto que eram as despesas, para entender todo o processo, né? E aí eu falei para ele, só não tem dinheiro. Ele falou assim, isso daí não é problema, é um detalhe. E aí terminou, aí a passagem também já era uma das últimas, tipo, a diferença de R$1.000, né, para quem tinha comprado lá no começo, que a passagem custava R$7.500, na época não, ano passado, né, foi em julho, acho que foi julho de 2024, e aí desligamos o telefone, conversamos, daqui a pouco ele me liga de novo, deu 10 minutos, ele ligou de novo, ele falou assim, mas você viu a mensagem que eu te mandei? Eu falei, não deu tempo ainda para conversar com meu marido. Eu falei, então, ele começou a contar, ele falou assim, ó, a gente acabou de desligar, e realmente um irmão ligou e falou que Deus já tinha movido o coração dele há 2 meses atrás, que ele ia ofertar para uma pessoa específica ir a uma viagem missionária à África. E aí ele falou assim, então essa pessoa é você, a gente acabou de falar disso, né? Só falta você para essa viagem. E aí aconteceu. Então ele me pagou 100% da passagem e todas as despesas, né, que a gente teve, foi ofertas.
Era Deus movendo, como foi no deserto, né? O maná de todo dia, a provisão de Deus. Então, eu falo dessa parte financeira, né? Porque ela é algo que envolve vista e visão. Sim. Visão que você vai para a viagem missionária e a vista de que está acontecendo. Deus está movendo, Deus está provendo. E eu fui à África agora em novembro. Novembro não, julho de 2024. Foi um mover assim extraordinário. Então, a minha visão nesse período aí não foi, porque quando eu fui era aquela expectativa de tudo novo, né? Pobreza, miséria, um milagre que Deus ia fazer, então tudo era novo. Dessa vez eu fui focada para viver o sobrenatural de Deus. Falei, Deus, eu quero viver a tua palavra, eu quero ver o que o Senhor faz, né, para essas pessoas lá no Antigo Testamento, por que o Senhor não faz pra gente? Aí Deus fala assim, não, porque tem tantas outras coisas no seu dia a dia que envolve, tira um pouco, né, do propósito para viver. Falei, amém, e fui. E aí cheguei lá e uma experiência assim, que eu não canso de falar, foi de uma pessoa, um cego, né, que realmente não tinha visão assim, ele enxergava, só que no decorrer da vida, tipo há 2 anos aí, ele teve problemas, né, e lá a feitiçaria é muito grande, a macumbaria, e tudo para eles é feitiço, tudo é macumba, né, e coisa assim feita no alto do monte, onde os feiticeiros realmente levitam, então é uma dedicação mesmo, assim como tem dedicação com Deus, também tem dedicação com o demônio, né, e a gente sabe que isso é real. E aí ele falou que ele recebeu um feitiço por inveja, né, que lá tem muito isso, se destacou no serviço, enfim, a pessoa começou a não enxergar mais, começou a ficar turva a visão, e foi, não enxergava nada. E aí num dos cultos lá que a gente teve muita intercessão, oração, muita gente, assim, sendo curadas, né, que nem eu falei, com dor de cabeça, dor na coluna, era um milagre, assim, extraordinário que Deus fez naquele lugar, no dia do culto. E tinha um dos pastores que estava com a gente, que naquele dia o ministério, ele falou assim, ó, você pode orar por um irmão? Depois do culto, né? Porque culto lá também, ó, vocês aí que estão nos ouvindo, né, e nos vendo, não tem essa de culto de 2 horas, não. 2h30 que você senta na cadeira e já fica, ai, que hora que vai acabar? Ai, será que esse pastor não vai parar de falar? Lá não. Lá são 4 horas, 4h30 de um culto, uma manhã inteira, 5 horas de culto. Fora o tempo que as pessoas demoraram para chegar lá andando, né? Exatamente. Mas assim, mais 2 horas de caminhada, né? Então, 8 quilômetros andando para chegar, mais 8 para voltar. Então, assim, é bem Deus mesmo ali. É você acreditar que algo vai acontecer, né? É fé. É fé. É fé. E aí, a gente fomos orar. Passamos pelo culto, fomos orar por ele. Não foi depois não, desculpa. A gente foi fazer a nossa refeição, aí fomos ver a agenda, aí tinha horário na agenda que a gente tinha uns compromissos já marcados, e fomos lá à tarde na casa dele. Aí juntou todo um grupo de missionários e a gente foi para lá. Chegando lá, o homem realmente, sentado assim numa cadeira, eu não esqueço, sentado assim na poltrona, e a gente tinha feito também alguns cultos de libertação, algumas orações, né, casas que eu tinha de libertação, e aí situações também na igreja, né, de pessoa possessa ali, uma legião numa menina, e aí isso tava queimando ali, né, e aí a hora que eu entrei, o homem sentado assim, e aí eu olho pra ele assim, eu falei, meu Deus, demônio puro, né, a hora que eu olhei tudo de branco, um pijaminha branca, uma roupa de cetim, assim, eu falei, pronto, demônio, mais uma, né, eu falei, ai meu pai, mas enfim, a gente começou a conversar, e aí a gente teve o discernimento que realmente não era, né, demônio, era algo natural mesmo, né, um problema físico dele ali. E aí a gente começou a oração, começamos a conversar com ele, entender como é que era, e aí a gente falou assim, pode orar? Posso, pode orar sim. E aí uma missionária nossa que é um amor, né, ela é amor em pessoa, né, e aí ela começou, falei, então a gente vai orar, aí ela falou assim, falei pra ela, você pode orar? Aí ela, posso? Aí começou, Senhor, em nome de Jesus, né, aquele amor. E aí a gente amém, orando. Aí começou a ferver assim, eu falei, bora orar. Falei, vamos continuar a oração. Ela terminou e aí eu falei, fica em pé, falei pra ele, né. Aí ele ficou de pé e todos os missionários deu a volta assim, a gente começou a orar, comecei a orar, e Deus e isso, e cura, e nananana. E aí terminou a oração, eu falei pra ele, o senhor tá me vendo? Só que eu começava a andar, né. Eu falei, o senhor tá me vendo? Aí ele falou assim, não, eu tô te ouvindo, ele fazia, né, pelo movimento. Aí eu falei, então nós vamos orar de novo. De novo, fé em ação. Não é porque não aconteceu a primeira vez que Deus ia fazer, né? Vamos continuar orando. Porque foi assim que Jesus fez, não foi?
passou lama lá no olho da pessoa, tá enxergando, não, tá meio turvo, vai lá, lava no tanque e volta. Então, foi isso que a gente fez. Começamos a orar a segunda vez, e ora, e vai aquela unção, aquele mover de Deus ali. E aí eu perguntei assim pra ele, e agora, o senhor está me vendo? Aí ele assim, todo alegre, falou, eu tô te vendo, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Ele falava assim, eu tô te vendo sim, você usa óculos, e assim, começou a descrever, né? Mas ele falou assim, mas tá um pouco ainda embaçado, eu não tô vendo 100% não. E aí Deus me trouxe a passagem, né, dos leprosos, porque dos 10 leprosos, porque ele era um ex-convertido, né, uma pessoa conhecia a palavra, teve uma decepção na igreja, e aí ele se distanciou e as coisas foram acontecendo. Aí a passagem foi essa, fala para ele dos leprosos, é para ele voltar. Então assim, diga para ele, assim como foi com os leprosos, ó, na caminhada, no processo, que você vai ser curado 100%. Foi o que eu disse para ele. Aí usei essa palavra, falei, ó, o senhor vai, é necessário que o senhor volte para os caminhos, o senhor precisa voltar para Cristo. E que o senhor conheça esse afastamento. E fui ministrando na vida dele. Então caminhe como os leprosos, o senhor vai, é na caminhada que Deus vai cuidar do processo, né? Então vá para a casa do Senhor, volte. E aí se apresente ao sacerdote, né? E aí vai acontecer o processo, o senhor vai ser curado 100%. Mas ele estava tão feliz, tão radiante, assim, pelo que tinha acontecido. E nós mais ainda, né? Falamos, meu Deus, é viver a palavra. Isso é incrível, não tem nem como a gente explicar, né? E aí ele falou, não, eu vou sim, eu vou. Porque aí Deus colocou aquilo e falou assim, não adianta mais você orar. O que tinha para fazer, para eu mostrar para ele, já aconteceu. O restante é o processo. Ele precisa voltar. Né? Depende dele agora, né? Aí, beleza, a gente foi, passaram 2 dias, a gente foi ministrar na igreja central lá. E aí, quem tava lá como visitante? Ele. E o pastor veio falar, ele veio no culto e tal. Então, assim, são histórias, né? São histórias reais, vividas aqui com a gente, comigo, né? Que transformou, que mudou. E tantas outras que aconteceu lá. E que lindo, né? Ele receber essa cura física e algo além, né? Olha como que a gente é muito limitado a querer entender as coisas espirituais, né? A gente vai, assim, numa expectativa de orar, começou achando que era libertação, aí já viu que era cura e saiu com o que é mais precioso, que é a salvação. Exatamente. Então, uma alma voltando para Jesus. Então, é muito lindo, né? E a gente fala de fé, a gente tem que entender que a fé, por mais que nem ela falou aqui, acredita que vai acontecer, mas ali naquela primeira vez que você foi, na primeira vez, tipo assim, mas Deus, como? Eu quero, mas como? A gente tende a duvidar, isso é normal, porque a Bíblia fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, então não precisa, você que tá ouvindo hoje, achar que você vai sair cuspindo fogo da fé. Se for isso, amém, beleza, glória a Deus pela sua vida, mas no dia a dia, às vezes a gente tende a duvidar, tende a questionar, mas aí que já entra até um pouquinho do que eu ia falar depois, práticas espirituais para que a gente deixe o nosso eu de lado e acredite no que foi falado aqui, o que Deus falou, qual foi o direcionamento que Deus fez. Colocar nossa fé em prática, né? E não deixar nossas dúvidas dominar a gente, né? Porque senão é difícil. Sim. Como é que faz? É como se Deus estivesse olhando de cima. Eu já sei, eu tenho isso para você no meu tempo, não do seu jeito, mas aí você quer tomar a frente, você quer duvidar, você quer questionar e fica, vamos ajudar Deus, vou te ajudar. E aí dá ruim de novo. E isso, assim, eu até brinco, porque nessa época da África, eu passei um nervoso como filha, porque era tudo assim, mãe, mas como é que você vai fazer isso? Deus vai prover. Ai, Jesus, como isso me deixava doida. Eu sabia, eu sei, Deus provê, Tá Deus na hora de faz, fazer. mas tipo assim, 5 dias para uma viagem missionária, na minha cabeça era muita coisa. E eu falava, mas mãe, não, Deus vai prover, vai dar tudo certo. Então assim, a gente ter pessoas, pra mim eu tenho como um privilégio ter uma mãe que é tão perto, que serve ao Senhor, que tem essa vida de devoção à fé, de devoção à palavra de Deus, e que você tenha amigas, alguém da sua família, que venha te impulsionar a aumentar a sua fé, para que faça você, porque a gente sabe, a gente acredita, a gente sabe que Deus pode todas as coisas.
Mas a gente, no dia a dia, a gente tende a duvidar. E aí, quando a gente está do lado de alguém que impulsiona a nossa fé, que nos encoraja a acreditar, e quando a gente vê tudo acontecendo, vale tudo a pena. Que a gente fala, meu Deus, Deus proveu. Valeu a pena. Deus proveu, tá Proveu, tudo cuidou. bem. Deus cuidou. Tá tudo bem. Mas aí, vale lembrar, né? Que no meu caso, essa fé toda, tudo que eu vivo hoje, começou na sua fé, não na minha. Sim. Isso que é mais incrível, começou na sua fé como filha, orando por mim, né? Orando pela sua mãe, Senhor, salva, Senhor, traz, Senhor, faz, né? E aí aconteceu, através do mover da sua fé, se materializou em mim, e de mim agora está multiplicando para tantos outros, né? Sim. Sendo uma movimentação, assim, andando por visão naquilo que é para mim, ou naquilo que eu hoje peço pelos outros. Sim. E é lindo isso, como Deus trabalha, né? E isso é ser igreja, né? A gente tá unidos ali em fé, cada um, talvez nesse determinado assunto tem um pouquinho mais de fé, ou tem que aprender com alguém, e a gente vai sendo a igreja por aí, né, de Jesus. Exatamente. Mas aí fala pra gente, assim, uma prática espiritual, porque hoje, querendo ou não, eu sei que é uma caminhada, uma jornada, como eu falei, é só o começo, né? Mas você tem uma maturidade diferente do que antes. Essa segunda vez que você foi pra África, que foi o exemplo que você usou, já foi diferente a confiança, o nível de fé do que da primeira vez. Verdade. Então é algo que a gente vai adquirindo com o tempo, conhecendo, vendo, vivendo. E deixa uma dica pra gente, assim, a respeito disso. Uma rotina espiritual que você faz, que dá certo na sua vida, que você hoje consegue viver o que você vive, porque você gerou dentro de você essa rotina espiritual que te levou a esse lugar de hoje. Sim. Então, em resposta à sua pergunta, eu acho que, pra mim, ela é intimidade. É intimidade com Deus. Não tem outro jeito. E a intimidade, ela acontece através do quê? Da oração e de crer nisso aqui. Crer na palavra. É leitura, é conhecimento da palavra. Então, assim, intimidade, conhecimento da palavra e oração. Então, é isso. Então, assim, como você vai fazer, de que forma você vai fluir na intimidade, na oração e na prática do conhecimento da palavra para pôr em prática, como você vai fazer, como você vai se comportar, e depende de cada um, né? Sim. Um vai, sei lá, eu fico no quarto orando 1 hora, se deixar 1h30. Outro vai falar, não, eu fico ali tantos minutos, né? Eu, sei lá, faço jejum 3 vezes na semana. Não, eu às vezes faço jejum 1 vez por ano. Não sei como que é. Sim. Entendeu? É uma particularidade, né? É uma particularidade de cada um. Aí é você com Deus. Mas, em resumo, para a Márcia é isso. Como eu vivo essa fé realmente em ação, em materialização mesmo daquilo que Deus tem para mim e através de mim, é assim. É intimidade, oração, conhecimento da palavra. É isso. E a gente é levado para esse lugar. Não tem uma receitinha de bolo, fica 3 horas, fica 4 horas. Não. Mas quando a gente vai para a intimidade, quando a gente vai buscar na palavra, a gente é direcionado à oração, a gente é direcionado à leitura da palavra, Sim. né? Então não tem um segredo, né? É. Não é um segredo. Você fala, o que você faz de novo? Não tem nada novo. A gente só segue um princípio. Coloca em prática. Exatamente. Né? Fácil? Claro que não, né, João? Mas é possível. Eu acredito que a gente não pode... Não existe isso da gente ser uma pessoa no trabalho, ser uma pessoa na família, ser uma pessoa na igreja, né? Sim. Então, como lidar com tudo isso? Que são várias coisas que a gente tem hoje, a gente não tem... a gente, e algumas pessoas vivem isso, mas hoje não é uma realidade para muitas pessoas a gente viver 100% da obra. Né? Ela falou, viagem missionária, você fica ali 21 dias, 40 dias focado na obra de Deus. Mas trazendo para nossa realidade no dia a dia, a gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que estar ali com a família. A nossa rotina do natural, como manter a constância ali da fé? Continuando fazendo a mesma coisa, buscando. Ela mesma pergunta, já tem a resposta. É buscando, cada um na sua particularidade. Não tem uma receita, não tem um cronograma que você vai seguir. Olha, de manhã você levanta, você faz assim, depois você faz assim, depois você vai... Não existe, é cada um da sua forma. E talvez parar de viver essa vida dupla, né, talvez. Porque não espere você chegar na igreja pra você ter fé. É, exato. Não é? A vida dupla aí a gente já leva um pouco mais radical pra mim. É deixar de ser medíocre, é hipocrisia pura, né? É igual os fariseus lá.
aqui você é o santo, é o perfeito, nananana. Saiu dali é outra. Um exemplo claro, né? Que a gente tem, muitas vezes, é dentro da sua própria casa. Sim. Você sai, tem pessoas que não são cristãs dentro da sua casa, você volta, você chega brigando, você chega escandalizando, nananana. Ele entende isso, a pessoa que está do outro lado entende isso, claro que não, ela não vive a mesma coisa que você. Sim. Então a gente tem que ter esse comportamento, essa maturidade de pensar, falar, opa, pera um pouco. Então tem pessoas aqui que não estão no mesmo ambiente que a gente, não está entendendo que realmente a gente é ser humano. Porque a maioria das vezes as pessoas, né, olham pra gente como cristão, como filho de Deus, né? Como a gente tivesse que ser perfeito. Sim. Não, você não pode fazer isso, você não pode errar, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, perfeito só teve um, só Jesus. Mas a gente tem que se policiar o máximo que a gente pode para não errar, para não escandalizar as pessoas, né? Mas vai acontecer, Sim. né? Então, eu acho que é bem por aí. E não tem como também pegar a semente de fé que foi colocada dentro do seu coração, dentro do meu, quando a gente aprende o que é fé, não tem como você tirar ela aqui no trabalho, eu não vou usar. Exato. E tem uns maus comportamentos, porque, né, tem coisas que são demais. E aí, não, agora aqui que eu tô na igreja, eu vou colocar a semente de fé no meu coração de novo. Não. E até não acreditar no dia a dia. Porque, por exemplo, assim, não, eu acredito que Deus faz a obra, eu acredito que Deus cura, eu acredito. Mas será que acredita mesmo? Será que você não está tirando um pouco dessa semente de fé? Porque por que Deus faz a obra? Eu acredito que Ele está aqui no meio da igreja dos louvores, isso é lindo, maravilhoso. Mas por que o mesmo Deus vai deixar de operar numa porta de emprego que você talvez esteja precisando? Ou numa doença que talvez esteja passando por aí, entendeu? É a mesma fé. Você não pode, entende o que eu falo? Você não pode limitar a sua fé. Tipo assim, Deus vai agir aqui no culto. Sim. Mas se você a fé não é sobre você, é sobre Deus. Exato. Por que Ele vai fazer aqui no culto e não vai fazer na sua casa? Não vai fazer no seu trabalho? Você tem que viver o tempo todo. É o tempo todo. Não dá pra ter essa vida dupla de fé. Hora acredita, hora não acredita. Senão não vai acontecer. Aí já não, nem acontece, né? Já é mais difícil. Sim. É mais difícil. E aí depois até pode ser que culpe até a Deus, né? Mas por quê? Uma coisa é você esperar em Deus, outra coisa é... E aí a gente fala assim, botar a culpa em Deus, né? E a gente entra num detalhe que é a vida. Muitas vezes você está passando por uma doença, um caso sério, você está próximo a perder alguém que é muito querido na sua família, e você começa a orar, você começa a acreditar, você tem fé naquilo que vai acontecer, que é a cura daquela pessoa. E aí não acontece. Sim. E aí? Aí a pessoa fala, não, porque Deus não ouviu, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Então, assim, não é uma verdade, né? Sim. Lembra no começo da conversa? Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas que vai acontecer. E a gente existe não processo. né? A gente não entende o processo. Lembra que eu disse que todas as coisas cooperam, seja elas boas ou ruins. Então, se você está passando hoje por um problema como esse na família, doença, seja lá o que for, você já perdeu um ente querido, orou e hoje deixa de acreditar nesse Deus lindo, maravilhoso, que tem uma promessa para cada um de nós, porque você perdeu, Deus não respondeu a sua oração, a fé que você tinha dizendo que aquilo ia acontecer, jamais. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se não aconteceu da forma como você queria, como você pediu, porque não era tempo, não era aquilo que Deus queria. Ele queria um processo de tratamento na família, ele queria um processo de tratamento até na pessoa mesmo que estava enferma, um processo de salvação, porque às vezes a pessoa nem salva e aí ela recebe a cura, esquece desse Deus lindo. E muitas vezes é o contrário, ela já conhecia Deus ou não conhece, é salva em um processo de dor, de luto, e de luto não, de saúde, né? Sim. Ela acaba ganhando a salvação. Que coisa mais linda que isso? Antes a pessoa ser salva por um problema, por uma doença, que trata também toda a família, do que ela ser curada, restaurada e continuar perdida sem salvação. Qual dos dois é o melhor? Isso é muito forte, mas é muito real, né? Qual dos dois é o melhor? Se a gente vê que tá falando de eternidade, né? Esse tempo aqui é curto, mas e o eterno? E o eterno? E o processo que a gente está passando também, as pessoas estão próximas para esse tratamento. Sim. É incrível, é incrível. Então, assim, veja, analise você, dependente seja saúde, dependente seja família, se dependente se é trabalho, se é provisão financeira, eu não sei o que é. Mas analise o processo, o que Deus quer tratar em você primeiro, para que realmente aconteça a provisão, seja ela boa, ou seja realmente divergente.
daquilo que você quer, mas um aprendizado. Você Sim. mudou com aquela situação. Sim. Então fica esse ponto de atenção pra gente. Né? Sim, eu tenho até um testemunho em relação a isso, porque há alguns anos atrás, a gente teve a Liza, né, nossa primeira filha, hoje vai fazer 12 anos semana que vem, e depois de alguns anos dela, a gente engravidou de novo, e chegou um tempo, com 3 meses mais ou menos de gestação, eu perdi o bebê. Só que no processo ali, desde que eu comecei a ter o sangramento, que começou a hemorragia, até eu poder fazer o ultrassom, teve algumas horas, eu não sei se chegou até um dia inteiro, não me recordo agora muito bem. Eu acho que chegou a passar uma noite, né, pra gente fazer o ultrassom no dia seguinte. Então, nesse período que eu não sabia o que tinha acontecido, eu recebi algumas mensagens e uma que mais, assim, me doeu foi justamente uma frase assim: Deus está testando a sua fé. Porque o que aconteceu? Eu perdi o bebê. No dia seguinte eu descobri que ele já tinha entrado em óbito dentro, já tinha parado de progredir a gestação há algumas semanas antes, 4 semanas antes, 3 semanas antes, já fazia um tempo que estava lá, que já não estava mais progredindo. E na hora eu falei, será que a minha fé não foi aprovada por Deus? Mas não tem nada a ver com isso. Exato. Foi um processo que eu entendi, juntando isso que ela falou, um testemunho vivo de você, não foi o que eu orei, não foi Deus testando minha fé naquele momento, porque Deus testa, mas naquele momento não foi isso, não foi minha falta de fé, não foi nada disso. Foi uma coisa que eu precisava passar para amadurecer, para entender o propósito de Deus e como eu amadureci nesse ano, como Sim, a minha verdade. família amadureceu nesse ano, para que depois de um tempo, no mesmo mês, na mesma data, nascesse a Raquel, que é hoje a nossa filha, Sim. que tem 6 anos de idade. Então, ali no mesmo mês, Deus é perfeito em tudo. No mesmo mês, ele trouxe a vida a Raquel cheia de saúde, cheia de energia, que é uma bênção na nossa vida. E hoje eu entendo por que eu passei naquele processo. É um processo. Você Para que caminhar serviu, em fé né? é um processo. Sim. Né? E não adianta a gente, que nem ela falou, questionar, mas por que está acontecendo isso? Dói, é triste e tal. Mas não duvide da sua fé, porque, como a gente falou, a Bíblia fala do tamanho de um grão de mostarda. Então, se você tem uma fé que seja pequena, ore para Deus, faça essas coisas que a gente falou, tenha intimidade, vá buscando a palavra, faça uma oração para que a sua fé aumente. E não deixe essas coisas de tristeza, de luto, de enfermidade, minar a sua fé, tirar essa sementinha do seu coração. Hoje é do tamanho de um grão de mostarda, mas amanhã pode estar maior. Sim. Mas se você não se posicionar, amanhã também pode estar menor ainda. E essas situações, as dificuldades que pode minar a fé, que você fala, não deixe que isso mine a sua fé, bloqueie aquilo que Deus tem como propósito para você, é o que aconteceu que a gente falou, né? No caso da mulher, como o cego também que chegou gritando lá e todo mundo, fica quieto, não incomode mais o mestre, para Jairo também, né? Ó, para de incomodar, sua filha já morreu. Jesus só diz, só creia, crê somente, só creia. E vai embora, vai viver o que Deus tem para você. Exatamente. É bem assim. Então não se paralise por isso. Sim. Entenda que é um processo que talvez para algumas pessoas é mais rápido, algumas pessoas é um processo um pouco maior. Só aprenda a perguntar para Deus, para que está servindo, o que o Senhor quer mudar, o que o Senhor quer tratar, o que está acontecendo comigo por todo esse processo. Aí fica mais fácil. Aí na intimidade ele vai responder para você, na oração, na palavra, ele vai te moldando e vai te respondendo. Sim, sim. E pra gente encerrar aqui esse tempo precioso que passou voando. Sim, verdade. Já vou pedindo pra você deixar aí seu comentário a respeito desse tema, como Deus edificou sua vida, porque a minha edificou bastante. Amém. E já vai deixando aí seu comentário, já vai se preparando para compartilhar esse vídeo com uma amiga sua. Mas pra gente encerrar, tem alguma coisa aí nas suas anotações que você trouxe pra gente que ainda você não passou? Bom, em resposta, né? Lógico que a gente até pensa um pouco, porque é mente, né? Porque aqui já acabou. A sua pergunta é, tem algo aqui nessa anotação que você não falou? Não. Tá tudo dito, né? São alguns pontos para a gente não se perder, né? Daquilo que Deus tem numa direção. Então, de anotação, o meu realmente encerrou. Mas eu volto com a mensagem inicial. O que realmente é fé? O que é fé? Fé é uma certeza de que havemos de receber algo, mesmo que você não consiga ver com seus olhos naturais, mas sim por visão, na certeza de que algo Deus está fazendo com essa situação. Amém. Então, tenha fé. Pessoal, obrigada por terem ouvido até aqui. Como eu já disse,
Deixa aí seu like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Obrigada por estar aqui, Imagina, por eu que compartilhar agradeço. tudo que você vive, que é muito lindo. E eu creio que muitas pessoas foram impactadas pelo seu Obrigada. testemunho. Deus te abençoe cada vez mais. É uma Amém. honra, um prazer Amém. ser sua filha e poder caminhar na jornada cristã do seu lado. Amém. E como uma palavra profética, que não pode faltar, é claro, né? Eu acho que esse podcast já é a vivência da fé. Porque você recebeu uma palavra, né? Deus deu uma direção. Que tempo isso vai acontecer? Como vai acontecer? A gente não sabe. A gente só está caminhando na certeza de que algo vai acontecer. E o importante, nunca esqueça, filha, que é o processo para chegar onde Deus tem para você e para sua casa. Amém? Amém. Então, que Deus te abençoe cada dia mais. Foi um prazer estar com vocês. Espero voltar também. Olha lá. Primeiro eu não fiquei hesitando, falar, gente, eu vou falar o quê? Como vai ser? Agora já quer Mas agora voltar. é tão bom, né? Que a gente senta e começa a conversar num papo tão natural, falando de Deus, isso flui naturalmente. Então, eu espero voltar, né? Com Deixa aí certeza. seu like, fala, comenta, publica, faz alguma coisa para que eu volte, tá bom? Então, muito Mas vai obrigada. voltar Viu? independente, tem muita coisa pra gente falar. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.